amigos, alegria, estamos juntos mais uma vez. Deus esteja presente aí com você e comigo também, nessa nossa caminhada de compartilhar as coisas de Deus aí no nosso caminho. Que sejamos abençoados no compartilhamento, que sempre tenhamos boas notícias para compartilhar, né? Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para receber a palavra de Deus e para dividir essa palavra também com as pessoas com quem nós convivemos. Sempre é uma satisfação poder fazer isso, e fazer isso com você é melhor ainda, né? Saber que você está aí agora também ouvindo e se preparando para entender o conteúdo que a gente vai repartir hoje, e depois, quem sabe, poder enviar para alguém que você julgue importante e necessário. Nós estamos no livro de Êxodo, né? Estamos olhando então as histórias aí do Antigo Testamento, na orientação do professor lá, antigo professor de seminário, professor Otto Gerber. Estamos seguindo esse livro, que é o livro de histórias bíblicas, que ele nos deixou como um tesouro aí de orientação teológica também. E estamos no capítulo 29, falando hoje sobre os 10 mandamentos lá no Sinai. O povo estava vindo de uma experiência de vida, de humilhação, de escravidão, de um período muito longo lá do Egito, em que praticamente eles perderam todas as suas referências de espiritualidade, e aqueles termos, né, dos acordos que Deus tinha feito lá no passado provavelmente haviam já perdido, né? Enfim, Deus tinha chamado Abraão, tinha feito um acordo com Abraão, feito uma promessa para Abraão, e essa é a essência dessa história, desse povo todo, né? Eles vão viver por causa dessa promessa. Abraão, Isaac e Jacó são as grandes referências da vida deles. Porém, esses tantos anos lá no Egito, e contaminados pela vivência espiritual do povo egípcio também, havia se apagado, né, muitos termos daquele compromisso com Deus que aquele povo antigo tinha. Por isso Deus então vai renovar e agora vai lançar novas bases, novas estruturas com esse povo lá no deserto, né? E aí ele vai ter palavras muito, muito importantes para trazer para esse povo. E ele estabelece termos assim muito claros. Aliás, isso é uma das características sempre de Deus, né? Ele sempre esclarece as coisas antes de manifestar a sua vontade maior. Ele prepara o campo com uma pequena explicação, explanação do que é. Ele chama atenção sempre. E até hoje Deus faz assim, né? Deus não entrega alguma coisa para que a gente tenha que adivinhar como é que ela vai funcionar. Sempre Deus é muito cuidadoso na explicação e muito pontuado, com precisão nas palavras exatas. E sempre Ele nos chama para ouvir a sua palavra. Ele não larga a palavra pelo ar para que a gente tenha que procurar essa palavra. Ele nos chama. Assim como Ele chamou Adão lá no Jardim do Éden, né? Adão, onde é que você está? Ele continua nos conhecendo na nossa individualidade. E como povo de Deus, nós também somos conhecidos por sermos esse povo amado de Deus. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos essa atenção especial de Deus. Jesus Cristo foi muito claro também no Novo Testamento, nas suas pregações, e quando ele nos deixa a palavra do Evangelho, ele também é muito preciso, né, na forma de fazer essa transmissão da palavra e da vontade de Deus para nós. Vamos então dar uma olhada sobre essa precisão de Deus aí nos 10 mandamentos. Nós chamamos esses 10 mandamentos de o conjunto das leis morais. É uma aplicação que é o que vai atravessar para o Novo Testamento depois. Cristo vai retomar esses 10 mandamentos como base da nossa relação com Deus, numa perspectiva um pouquinho diferente. A gente vai falar nisso depois também. Esses 10 mandamentos, eles são uma proposição de aliança de Deus para com o seu povo, né? Diz lá que Deus chamou esse povo e disse para eles, né? Para eles ouvirem a sua voz e guardarem a sua aliança. E eles, ouvindo isso e guardando essa aliança de Deus, seriam propriedade exclusiva de Deus dentre todos os povos. Deus escolheu esse povo. E Deus escolheu esse povo, que era um povo que estava cansado, humilhado, amassado, né, pela escravidão,
para fazer deste povo um forte sinal da presença dele dentro do mundo. Ele vai conduzir esse povo para um lugar estratégico entre as grandes civilizações que se conhecia daquela época, né? Povos de grande expressão, povos de poder econômico muito forte. Os próprios egípcios eram símbolo disso, né? Mas Deus não escolheu os egípcios, assim como tinha os gregos também, que era um povo muito forte, muito destemido, muito importante. Deus não escolheu aquele povo. Deus escolheu este povo simples, esse povo humilde, que estava lá não apenas humilde, mas humilhado, né, dentro do Egito. Tira eles, resgata eles e coloca eles no centro do mundo como representantes da palavra de Deus. Importante esse aspecto também. Então o povo se prepara, né, e o povo vai até o Monte Sinai com Moisés e chega lá, então onde Deus dá para eles os 10 mandamentos, né? E ali nós vamos ver que existe então uma abordagem completa de todos os aspectos da humanidade daquelas pessoas. Todos os 10 mandamentos, eles formam um pacote fechado que resume todas as características da humanidade das pessoas, e até hoje é assim. É digamos assim, uma abordagem completa, um documento completo, né, que tem a ver com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós fazemos, e nos orienta em todas as áreas do nosso relacionamento. Deus divide esses mandamentos em 2 categorias. Uma categoria, primeira, com 3 mandamentos, que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Então, é o nosso relacionamento vertical. E os outros 7 mandamentos, numa outra categoria, que é o nosso relacionamento horizontal. Da nossa relação com Deus, nós buscamos integridade, buscamos fortalecimento, buscamos esclarecimento, buscamos a nossa plenitude para podermos nos relacionar com o nosso próximo. E esse relacionamento horizontal, muitas vezes a gente olha por aí apenas a humanidade, né? É entre nós. Esse relacionamento entre nós, que precisa ser sadio também, ele só vai ser possível de uma forma mais plena, mais completa e mais sadia, se ele for fruto do relacionamento com Deus. Então, aí já temos um aspecto bem importante da didática de Deus na sua abordagem entre o povo. Existe um propósito nisso. Você vai ver isso quando você vê que Deus fala sobre o nome dele, que Deus fala sobre a santidade dele, Deus fala sobre um tempo especial para ele ali nos 3 primeiros mandamentos. Ele nos chama para perto dele. Ele nos convida para a relação com ele. Ele nos prepara através dessa relação com ele para que possamos buscar uma plenitude de espiritualidade, e só então é que ele vai colocar as outras pessoas no cenário, começando por nossos pais e se estendendo para todas as áreas do nosso relacionamento humano, os 7 mandamentos que nós temos ali. Então é bem importante essa forma de entender também as coisas. Ela não é uma disposição aleatória, que Deus jogou os mandamentos lá por conta, e aí é só porque tem que ter 10, né? Então tanto faz. Não, existe uma intenção, né? Existe um crescente nessas relações também, né? Deus tem um propósito bem definido em cada um desses mandamentos, com essa disposição, assim como ele colocou as coisas ali. Bueno, primeiro mandamento, então, ele é um mandamento que aborda a questão do nosso relacionamento direto com Deus, onde Deus diz: eu sou o Deus que tirei vocês do Egito, né, da casa da escravidão. Lá vocês tinham outros deuses, aqui eu não quero que vocês tenham outros deuses diante de mim. Não façam para vocês aquelas imagens que tinha lá, como eles tinham, aquelas imagens de escultura, porque não é por aí o caminho que nós vamos seguir, né? Não adorem nem dê culto para essas imagens, porque eu sou o Deus de vocês. Eu sou um Deus zeloso. Eu cuido de vocês. Eu cuido e conheço também os acertos e os erros de vocês. E eu vou visitar a iniquidade, o erro de vocês, dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas, por outro lado, eu farei misericórdia, terei bondade e amor para compartilhar para vocês até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então isso está dentro do contexto do primeiro mandamento, né? Então veja que interessante isso, né? É Deus se colocando numa condição de exclusividade, e ele justifica por isso. Por quê, né? Fui eu que tirei vocês de lá, então é comigo que vocês vão andar. Agora esqueçam aqueles deuses, tirem do meio de vocês aquelas representações que tinha lá, né?
quero representações materiais, concretas e físicas, porque agora a nossa relação aqui é centrada na palavra, né? Então, Deus estabelece, Deus limpa toda aquela área que estava contaminada por aqueles cultos e estabelece essa linha de relacionamento com o povo. Depois, então, que está feito e está clareado isso, Deus já vai agora tomando o segundo passo. O segundo passo vai dizer assim, então, eu sou esse centro da vida de vocês e eu tenho um nome também, um nome sagrado, né? Eu sou o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, porque eles também tinham deuses lá no Egito, conheciam deuses lá no Egito, que tinham seus nomes. Então Deus também dizia, eu também estou aqui, né? Não usem o meu nome em vão. Moisés já tinha perguntado sobre o nome de Deus, e Deus tinha dito para ele, fala lá para os egípcios que eu sou, mandou vocês. E aqui ele diz, não tome o nome do eu sou, do Deus verdadeiro, né? Sou o Deus verdadeiro, não terás eu não vou ter por inocente aquele que usar o meu nome de forma inadequada, em vão, ou que traga algum tipo de desrespeito por mim ou de prejuízo para alguma outra pessoa. Então o nome de Deus está aí com exclusividade para orar, louvar e agradecer. Essas são as finalidades para as quais temos autorização de usar o nome de Deus. Então fica bem claro também esse aspecto do respeito. E no terceiro mandamento ele vai falar sobre um dia especial para ele, né? Estabelece o sábado como um dia especial em que deveria se reservar para Deus um tempo, né, de adoração e de comunhão. E essa lei depois ela vai ser retomada lá no Novo Testamento, depois por Cristo, nesse aspecto do dia, né, em que o dia não é tão importante quanto o que se faz nesse dia. Jesus Cristo vai retomar nesse ponto e a gente vai entender que Jesus está digamos assim, autorizando a gente a não ficar somente num dia e entendendo que a adoração verdadeira é só por causa do dia, só aquilo que acontece naquele dia. Fora daquele dia não existe santificação. Não, o nome de Deus é santo em todos os dias, e qualquer dia que se quiser fazer culto e adoração a Deus, Deus estará pronto para nos receber também. Então entendemos isso depois lá no Novo Testamento. No Antigo Testamento fica sendo o sétimo dia, o dia de consagração ao Senhor, chamado do sábado, o sábado separado para Deus, né? 6 dias trabalharás e no sétimo você vai descansar para ter tempo dentro desse descanso para se ocupar com as coisas de Deus também. Fecha o primeiro bloco, a primeira tábua, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, teu entendimento, tuas forças, com toda a tua integridade. Essa é digamos assim, o resumo desses mandamentos. E agora abre a segunda tábua. O primeiro mais próximo que nós temos, que nós conhecemos, é de quem nós viemos, nossos pais, né? Então aí é o primeiro que nós vamos conhecer. Nós já conhecemos a mãe lá dentro, né? Já estamos lá dentro da mãe. Então da mãe e do pai nós procedemos e é a eles que nós devemos o nosso maior respeito. Eles são aqueles que recebem a delegação de Deus de serem pais, lidarem com a vida, procriarem. E por isso também eles são dignos de todo respeito e louvor, porque eles estão fazendo parte da obra criadora de Deus, quando Deus estende a eles essa possibilidade de poderem participar desse ato criador, né, de Deus. Através dos pais, Deus expande a criação das pessoas, a criação do ser humano, né? Então honra teu pai e tua mãe, porque é de lá que você veio, né? Para que os seus dias sejam abençoados, para que você viva muito tempo sobre a terra. A gente vai ver, depois nas explicações de Lutero vai entender que todos aqueles que os pais agora subdelegam também estão nessa linha de respeito dentro do quarto mandamento, né? Nossos pais vão delegar aquilo que eles receberam de Deus, que é a integralidade da responsabilidade sobre nós. Os pais vão repartir com professores, com médicos, com pastores e com autoridades políticas, delegando para esses adiante, vão repartindo essa delegação, subdelegando então os poderes que eles receberam de Deus e a responsabilidade que eles receberam de Deus, a autoridade que eles receberam de Deus para lidar com a vida. Então todos esses que estão nesta linha, eles merecem também honra e respeito. Essa é a compreensão que Lutero vai ter depois lá adiante no estudo dos mandamentos. Daí na sequência, então, depois do quarto, nós temos o quinto mandamento, em que Deus fala sobre a vida, preservação da vida, né? Quanto que é importante que a gente tenha a noção de que a vida é um presente de Deus na vida para nós,
e que nós precisamos tratar com respeito a vida onde quer que ela esteja. Né? Então, a vida presente nos outros precisa ser respeitada, a vida presente em mim precisa ser respeitada. Então, começa pelo respeito próprio, né? De você cuidar da sua vida, de você cuidar da qualidade de vida que tem, para que a sua vida seja uma vida justa, digna e agradável. Né? Então, respeita aí com o que você está misturando na sua vida, com o que você está aproximando da sua vida. Cuidado com o que você mistura na sua vida, porque você tem responsabilidade com a vida perante Deus. Né? Então, a gente às vezes abusa um pouco das coisas da vida e acaba estragando um pouco a vida da gente. Seja lá em coisas que a gente consome, coisas que a gente faz, ou coisas que a gente fala, coisas que a gente sente, né? A gente segue muitas vezes, né? Então vamos ter esse cuidado de preservação da qualidade de vida. E aí Deus também fala dessa preservação no respeito ao outro, né? Então Deus proíbe tirar a vida das outras pessoas, mas também proíbe não apenas esse ato de tirar, de matar, mas o ódio, né? O ódio, a inveja, o desejo de vingança no coração contra o próximo e qualquer coisa que possa amargurar ou encurtar a vida de alguém. Está dentro desse bojo do 5º mandamento. Seria então considerado pecado contra o 5º mandamento. Nós devemos demonstrar amor, presteza, disposição, de ajuda, de cooperação, de solidariedade, empatia, para que a outra pessoa também tenha qualidade de vida. Então é um conjunto bem interessante. Né? Olha para ti, olha para o outro com respeito pela vida. No 6º mandamento vem a questão do casamento, adultério, né? Casamento e família, algo sagrado que Deus coloca também, né? De santificar e proteger o matrimônio, exigindo que o matrimônio seja resguardado, né? Por atitudes boas, por pensamentos bons e por palavras e por ações que sejam de resguardo desta união sagrada que foi sacramentada por Deus. Né? Deus abençoa o casamento, Deus tem prazer no casamento, Deus protege o casamento com esse mandamento, para que as pessoas tenham dentro do casamento também um espaço de plenitude existencial, né? Para que ali dentro do casamento sua humanidade possa ser desenvolvida e ser confirmada como algo digno. Então você deve respeito ao seu cônjuge deve respeito a você, vocês dois vão cuidar para serem uma só carne e buscarem a orientação de Deus. E vamos fazer como o Salomão nos ensina, né, no casamento, colocar Deus aí no meio, a terceira dobra do nosso relacionamento, para que assim a gente resista às dificuldades e aos problemas da vida que o casamento muitas vezes traz também. E aí vamos ao 7º mandamento, que fala sobre a propriedade, o direito à propriedade. Né? Todos têm direito a terem as coisas que lhe agradam. E não podemos invadir as coisas ou a propriedade do outro e lançar mão sem pedir licença, tomar sem pedir emprestado, né? Sem a autorização da pessoa, que é do outro, é do outro. Por mais atrativo que seja, por mais bonito que seja, tentador que seja, mas é do outro, então precisa ser preservado. Então, direito à propriedade todos têm, né? Esse mandamento fala para nós sobre a questão de a gente não furtar, mas de se dedicar através do trabalho para conseguir aquilo que a gente quer. Então, Deus promete nos abençoar em todos os nossos negócios, se os nossos negócios forem limpos e honestos, né? E aí nós teremos tudo que precisamos, não precisamos tirar nada de ninguém, né? Cometendo injustiças sociais, cometendo falcatruas, enganos, né? Atos fraudulentos, nada disso, né? Porque nós podemos, com a ajuda de Deus, conquistar aquilo que nos é de direito. E não precisamos lançar mão de nada daquilo que é do outro. Então, ajudar para que cada um fique e cumpra o seu dever, cada um consiga fazer o seu trabalho, cada um consiga ter o sucesso, ajudar para nas necessidades materiais, espirituais, sociais das pessoas, para que todos tenham o suficiente para viverem felizes, sem necessidade de pensar em tirar ou roubar de alguém. E o 8º mandamento, então, questão de falsidade, né? Bom nome, todo mundo tem direito, Deus protege a boa fama das pessoas no 8º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, pecados que a gente comete com a língua, envenenando muitas vezes a vida das outras pessoas, da sociedade, com mentiras, calúnias, intrigas, né? Inimizades, que deixam muitas vezes nosso coração bem longe de Deus e bem longe das pessoas também. Então, nada de notícias falsas a respeito dos outros, ou de invenções, difamações. Hoje temos aí uma onda muito forte, né, de fazer isso através dos meios de mídia,
que todo mundo tem acesso a fazer, cada um pode colocar lá dentro o que quiser, e daí coloca na internet, a internet se encarrega de universalizar aquilo que nós colocamos ali em segundos. Então, às vezes é difícil a gente recolher depois daquilo que a gente fez. Então, cuidado. Bastante critério, bastante cuidado, especialmente quando você vai escrever algo sobre alguém ou relativo a alguma pessoa, né? Então, tenha cuidado para que seja sempre verdadeiro, né? Que seja sempre sincero e verdadeiro, centrado na verdade. Isso é um ato de justiça que nós precisamos preservar. Bom nome todo mundo tem direito a ter, não importa se é meu amigo, se é meu inimigo. Não tenho o direito de falar mal de ninguém, né? de desfazer nada de ninguém. Se eu tiver que lutar contra alguma coisa que alguém esteja fazendo, que seja pelo caminho certo, pelo caminho correto, pelo caminho da justiça, pelo caminho jurídico correto, né? Para que a gente possa fazer da melhor forma possível e estabelecer a verdade e a justiça. Nada de a gente ficar difamando e quebrando o nome ou querendo desfazer de alguma pessoa através de uma notícia que eu posso criar de qualquer forma lá. Então esse cuidado a gente precisa ter, né? Tá aí um capítulo bem importante para a gente pensar sobre isso. Nono mandamento, então, fala sobre a cobiça da casa do teu próximo, né? A casa, o servo, a serva, o boi, o jumento e todas as coisas que pertencem ao próximo. Não bota olho grande em cima dessas coisas. Elas são do teu próximo, então deixa ele que seja feliz com aquelas coisas da conquista tuas. Não cobiça. E no 10º mandamento ele fala sobre a cobiça da mulher do próximo, do servo, da serva, né? Das coisas que são do próximo. Então os dois mandamentos têm o mesmo tema, a casa e a família. Não cobiça nem a casa, não cobiça nem a família do próximo. Deixa com que ele seja feliz lá onde ele está com as coisas que ele tem. Se você tiver ou puder, quiser fazer algum elogio, aquilo pode fazer, né? Mas não precisa já ter aquela intenção de, que bom se fosse meu, eu quero ver se eu consigo atrair para cá, dar um jeito de desviar para que aquilo chegue na tua mão, para que seja teu, só porque você gostou daquilo que o outro conquistou. Então vai lá e conquista também, né? Vai lá e se lança no campo, batalha e conquista também. Então essa é a ideia do nono e do 10º mandamento. E depois tem aquela conclusão geral, né, que nós temos ali, de que ele diz aqui, nós somos incapazes de guardar esses mandamentos, né? Por isso mesmo, né, nós, por sermos pecadores, nós somos incapazes. Em Cristo, Deus veio ao mundo para cumprir em nosso lugar todos esses mandamentos e obter para nós o perdão quando nós não conseguimos cumpri-los. Então, está aqui, os 10 mandamentos estão diante de nós como objetivo de vida, servindo como freio, espelho e norma de vida. E todas as vezes que nós olharmos para Ele e nos vemos pecadores, corremos para Cristo e pedimos perdão. E Ele nos ajudará a fazer um novo caminho para buscarmos acertar o caminho e sintonizar a nossa existência aí diante desses mandamentos com o nosso relacionamento com Deus. Muito bem, meus amigos, bem rapidinho, né? Uma passadinha bem rápida aí, só para a gente poder registrar essa história dentro do nosso caminho aí de histórias bíblicas, né? Importante esse capítulo também. Certo? Que Deus abençoe você, alegria, paz e muito amor no teu caminho, que Deus esteja presente contigo e com a tua família e te permita um bom relacionamento com Ele e um bom relacionamento aí com o teu próximo também à luz dos 10 mandamentos. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Alegrias para você, até a próxima semana. Tchau, tchau.